caminho que nós podemos trilhar, você e eu, se nós queremos aprender a meditar, aprender a encontrar a meditação como um estado de consciência e poder extrair o máximo possível desse objetivo. Então, nós vamos falar sobre isso, esse tema. Na verdade, só tem um caminho, mas nós vamos falar de 4 caminhos, porque os 3 primeiros nos ensinam aspectos que nos permitem chegar nesse equilíbrio, ou 4º caminho. Então, quando nós falamos do caminho do yogi, do monge e do fakir, estamos falando de atributos, estamos falando de arquétipos, de aspectos que no fundo carregam um símbolo muito interessante, mas que está falando não de uma pessoa, mas de um valor. Vamos começar pelo caminho do fakir. Talvez você tenha visto pessoas na Índia caminhar sobre brasas, deitar em camas de prego, fazer coisas que machucam o corpo, acreditando muito sinceramente que isso traria para ela algum tipo de elevação espiritual. Essas pessoas, elas dominam de uma maneira impressionante o corpo delas. Ainda que elas sintam dor, elas não deixam de fazer o que elas acreditam estar certo. Então, aqui existe 2 coisas: o desenvolvimento da vontade e o desenvolvimento daquele aspecto tão incrível chamado autodisciplina. O fakir, ele ajuda a organizar o que nós conhecemos como ações do centro motor. Está relacionado com os hábitos, está relacionado com o comportamento. Estamos falando do fakir. Se isoladamente ele trabalha só esses aspectos, dá para ver que tem muita coisa faltando, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que algo foi conquistado e que algo a gente necessita desse caminho. O próximo caminho é o caminho do monge. Pessoas de diversas religiões que se retiram em um lugar para fazer orações, também acreditando que essas orações agradam a Deus e que vão trazer um desenvolvimento espiritual. Mais uma vez, monge como um símbolo, né? Não é nenhuma crítica. Percebemos que essas pessoas que se entregam à oração conseguem desenvolver um aspecto muito interessante, inclusive bem demonstrado no estudo das ciências médicas, nos artigos científicos. Por meio da oração, ela consegue produzir estados emocionais, ela consegue desenvolver essa devoção, esse centro emocional, esses sentimentos superiores de amor, de gratidão, de inspiração, de paciência, de serenidade. Então, nesse aspecto, o monge, ele desenvolve muito bem o centro emocional. Mas a gente vê que ainda está faltando. Encontramos, então, o caminho do yogi. Não só aquelas pessoas que vão para a escola fazer yoga, né, para algum lugar, praticar yoga, nem mesmo os instrutores delas. Estamos nos referindo também muitas vezes na Índia. Nós encontramos pessoas que se retiram em lugares para praticar meditação. E ela consegue desenvolver o centro intelectual, essa questão do controle dos pensamentos e da concentração. Tem fotos, né? A pessoa cresce as unhas, o cabelo, ela emagrece, porque ela fica ali isolada praticando somente a meditação. Por isso ela desenvolve uma capacidade de se concentrar impressionante. Pode estar caindo o mundo, literalmente, numa guerra fora daquela caverna, e ela às vezes nem pisca, vamos dizer assim. Ela consegue se manter em uma concentração absurda. Então, aqui nós destacamos alguns pontos de alerta, porque nesses 3 aspectos existe algum extremo que nós consideramos prejudicial. Estamos nos referindo ao isolamento. Então a pessoa se cai em algum extremo desses e se isola, se priva de um convívio social, adquire uma coisa que se acentuou muito na pandemia, solidão, e muitas vezes pratica o celibato, que é a renúncia de tudo que tem a ver com sexualidade humana.
Nós vemos dois extremos nessa questão da sexualidade. Um daquele que perverte a sexualidade, adquire vícios de natureza sexual, e outros que renunciam, inclusive criam ódio a tudo que tem a ver com sexualidade, ou um medo. Existe uma repressão à sexualidade dentro desses aspectos, né, celibatários. Muitas vezes se observa muitos problemas, inclusive de saúde, relacionados a isso. Se nós pudermos observar uma síntese, nós vemos o caminho do faquir, do monge e do yogi, e que nós podemos adquirir um equilíbrio, extraindo a sabedoria desses três caminhos para constituir um quarto. Esse quarto é formado pela essência de cada um desses caminhos. O caminho do faquir, controlando o centro motor, é importante demais. Como a pessoa consegue parar um vício, um mau hábito, se ela não está disposta a sacrificar aquela dor ou se abster de um determinado prazer para um aspecto que ela acredita que é importante para ela, que está fazendo mal para ela. Isso é um faquirismo consciente, por meio de uma autodisciplina. A pessoa pratica exercício físico na academia, né, ou em algum outro lugar, isso causa dor, mas ela continua. A pessoa tem filhos, precisa trabalhar, precisa se organizar, mesmo que doa, muitas vezes acordando cedo, cansada. O ideal é que o trabalho seja prazeroso, mas até a gente conseguir uma organização ou encontrar a nossa vocação e que essa vocação seja condizente com a oportunidade de trabalho, às vezes leva um tempinho. Mas é importante a gente não desistir disso. Então, muitas vezes o trabalho, a gente vê o faquirismo, né, no bom sentido, mas esse tem a ver com o aspecto motor. E no caminho do monge, as emoções. Então, muitas vezes a pessoa está passando por dificuldades, situações, e ela ora. E aquela oração fortalece ela, independente, mais uma vez, da religião que a pessoa tem. E aquela oração serve para ela produzir emoções superiores. E muitas vezes, com essa devoção, ela leva nas atividades do dia a dia dela. E junto com essa devoção, essa admiração, vem um amor no trabalho, na família, com os amigos, com a vida. Isso tem a ver com o caminho do monge. Encontramos o caminho do yoga e o centro intelectual. Então a gente precisa, para a gente encontrar o desenvolvimento na meditação, encontrar a nossa autorrealização, desenvolvimento do centro intelectual. Então aqui a pessoa com a meditação consegue se concentrar, consegue se inspirar, consegue se livrar daqueles pensamentos repetitivos e prejudiciais através da autoobservação e da meditação. Então, no caminho do homem equilibrado, no quarto caminho, nós temos a essência desses três primeiros. No caminho do faquir, trabalhamos com maus hábitos, adquirimos hábitos saudáveis, meditar diariamente, fazer atividade física, tomar a quantidade de água que a gente precisa. No caminho do monge, vencer as emoções negativas, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele estresse. Oração com esses aspectos, com música clássica também ajuda. E no caminho do yoga, nós temos a concentração, os pensamentos. Muitas vezes o mantra ajuda bastante, até a oração também. Então, com isso a gente alcança ou caminha para a nossa própria autorrealização. Então, se por um lado, nesses três isolados, a gente encontra o celibato, a solidão, o isolamento social, no sentido de se afastar das pessoas, nesse caminho equilibrado, do homem equilibrado, a gente encontra aqueles três fatores de evolução da consciência que estiveram presentes desde o início do nosso curso. Chegamos então a um próximo tema, também bem profundo. Esses temas agora são os temas avançados da reta final do nosso curso. Tivemos os 16 primeiros temas básicos, agora estamos indo para o segundo tema avançado. Ele se chama Diagrama Interno do Homem porque ele mostra estruturas dentro de nós mesmos que ajudam a gente a entender quem nós somos e entender as outras pessoas.
Porque a gente olha no espelho e fala, bom, sou um corpo, mas a gente sabe que a gente não é só aquele corpo de carne e osso. E a medicina utiliza isso através da antroposofia. Eu vou mostrar alguns artigos a respeito que usam essas terminologias em aplicação à área da saúde. Então é interessante entender cada uma dessas estruturas, porque isso ajuda a gente a entender todos os aspectos, desde a dissolução do ego, desde o aspecto do segundo fator, do fator nascer, do trabalho com as energias, tudo. Esse tema ele é legal porque ele é um marco que nos permite entender melhor a nós mesmos como estruturas internas. Primeiro, é isso que a gente consegue ver com os nossos olhos, né? Esse corpo físico, esse corpo de carne e osso, essa estrutura biológica que nós nos identificamos em um determinado momento. Mas nós sabemos que não acaba aí. Existe uma outra estrutura que é uma estrutura vital, que está relacionada com os nossos instintos, com as nossas funções orgânicas. E todo esse aspecto está relacionado com o chamado corpo ou estrutura vital, ou seja, aquilo que dá sustentação a esse corpo físico. Existe uma outra dimensão ao corpo que é o das emoções. Alguns falam astral, está muito relacionado com os nossos sonhos. O que nós sentimos durante o dia tem um reflexo muito forte à noite. Se nós estamos atentos em recordação de si, em estado meditativo durante o dia, nós não temos muitas vezes sonhos lúcidos à noite. Percebemos que já não estamos, nesse plano, vamos dizer assim, a gente está deitado, descansando, e aquilo é um sonho, e a gente consegue perceber aquilo. E aí o nosso sonho é muito mais reparador. Tem muitas experiências relatadas em culturas que relacionam o sonho com a espiritualidade. A gente não vai entrar nisso agora, nesse paralelo cultural, filosófico, e científico, mas a gente vai, só para a gente entender um pouquinho dessas estruturas, pelo menos dentro de um caráter introdutório. Acima desse nós temos o corpo mental, a estrutura mental, tem a ver com os nossos pensamentos, lembranças, recordação, memória. Muitas vezes é aí que começa a expressão egóica. Antes da gente cometer um erro, antes da gente fazer alguma coisa, vem uma conexão mental, trazendo um gatilho para uma emoção negativa. Então esse aspecto da mente já tem relação com isso que fecha esse triângulo. E é só aqui que o ego pode se expressar. Só aqui que a natureza inferior se manifesta. Esses três aspectos superiores já dizem respeito a um aspecto relacionado com a nossa própria essência. O primeiro é a vontade, mas não a vontade do ego. Uma vez um tio meu, na verdade, um tio-avô, o médico falou para ele: seu Aloísio, o senhor tem que parar de fumar. Ele falou: eu não consigo, doutor. Ele falou: você tem que ter vontade. Ele falou: é por isso mesmo que eu não consigo. Ele tinha muita vontade de fumar. Não é essa vontade que a gente está falando. A gente está falando dessa vontade, dessa motivação que vem da consciência. E essa consciência, ela está intimamente relacionada com diversos atributos dessa essência ou consciência. Um dos atributos dessa essência é essa vontade, uma motivação em realizar aspectos muito, muito puros, muito virtuosos, não um vício, não um erro. Um outro aspecto desse triângulo superior é a consciência, relacionada com o estado de alerta, também relacionado com a nossa essência. Então esse estado de alerta que a gente está, com a atenção plena no momento, está relacionado com esse outro atributo, o corpo da consciência. E por último a gente tem o ser, mais além da mente, mais além do corpo, mais além da vontade, mais além da consciência, nós temos essa expressão que representa o nosso ser. Algumas culturas, religiões, mitologias fazem um paralelo isso com o espírito, mas está relacionado com a nossa realidade, que está mais além de tudo isso, quem nós somos. Que muitas vezes a gente consegue, quanto mais a gente se conecta, mais feliz a gente é, porque a gente vai se livrando desses aspectos egóicos. Aqui fica mais fácil de explicar a autorrealização. Quando nós unimos essas duas pontas, que aqui nós temos representados corpo físico, vital, astral, mental, consciência,
vontade, consciência e o ser. E na teosofia, na antroposofia, vocês vão ver outras nomenclaturas, mana, budi, atman, na árvore sefirótica da Cabala, a gente vai ver Malkut, Keter, né? Cada estrutura tem relação com um aspecto totalmente diferente. Yesod, Hod, Netzah, Tiferet, cada estrutura existe uma correspondência direta na árvore sefirótica, na árvore da vida judaica. Então, essa estrutura que nós estamos estudando hoje, ninguém tirou, né, de nenhum lugar. Esses são princípios muito profundos e que são muito aplicados hoje em diversas especialidades da medicina. Bom, então nós falamos, né? Eu não tenho vontade, mas não é uma vontade virtuosa, né? É uma má vontade, eu não quero fazer nada, não quero trabalhar, não quero estudar, isso é uma má vontade. Não é uma vontade, é um desejo, né? Um desejo de fumar, um desejo de satisfazer prazer. Há 5.000 anos atrás, Krishna dizia: os prazeres que os sentidos buscam são as matizes das dores que virão. O que isso quer dizer? Que a origem de toda dor não é o prazer, é a busca desenfreada pelo prazer. Então, segundo Krishna, 5.000 anos, a gente tem aqui o desejo, muitas vezes sendo essa motivação para a expressão do ego. E nós temos a mente, que lava as mãos como Pilatos, né? Que se auto-justifica quando a gente sente que, será que eu estou fazendo certo? Será que isso não vai me prejudicar ou prejudicar o outro? Aí a mente fala, não, estou fazendo isso por causa daquilo. Então, poxa, eu ofendi o fulano, será que ele não ficou chateado? Aí a mente vai, mas ele mereceu. Então, esses 3 aspectos são também as 3 fúrias representadas na mitologia. Né? Muitas vezes nós temos 3 traidores de Irã Abif, né? Nós temos várias expressões culturais que fazem um paralelo cultural entre essas expressões nocivas que nós vemos dentro. A má mente, com essa autojustificativa, falando, não, é isso mesmo. O desejo, né, querendo fazer uma coisa que a gente sabe que não deveria. E a má vontade, como essa preguiça. A pessoa, né, sabe que deve fazer, mas não, deixa para depois. Então, esses são 3 aspectos que substituem aquele triângulo superior que nós vimos. Então, a antroposofia, separei alguns artigos, já estão no drive de vocês. Vocês conseguem ver a aplicação desses conceitos na obstetrícia pela Unifesp. Tem um artigo a respeito da antroposofia que absorve esses conceitos. Um outro artigo falando da antroposofia dentro das práticas integrativas, também mais de 100 anos, né, na medicina, que isso foi absorvido, infelizmente pouquíssimas pessoas conhecem. Isso ajuda a gente a compreender muito melhor o ser humano e também nós, como indivíduos, né? Então, isso é bem legal. Então, essas 7 estruturas, 7 corpos, eles são aspectos que estão aqui agora, né? Não estão em outro planeta. Mas nós temos uma nomenclatura, que são os corpos lunares e os solares. São estruturas que ainda não estão muito bem estruturadas, vamos dizer assim, vale a redundância, e estruturas que foram trabalhadas, estão aptas para expressar a nossa essência, o nosso ser. Então, o que faz? Qual que é a diferença de um e de outro? Como formar essas estruturas? Como é que a gente pode deixá-las aptas para a expressão do melhor que a gente tem dentro? Como é que a gente pode ter um vital a toda prova, né, diante de todas as vicissitudes, de todas as dificuldades da nossa vida? Então, isso vai ficar no próximo tema. Para encerrar, eu gostaria de trazer uma parábola antiga, talvez você já tenha ouvido. Diz que uma pessoa é como uma carruagem. Numa carruagem a gente tem um amo que fica ali dentro, falando vai para lá, vai para cá, eu quero ir para ali, quero ir para lá. A gente tem um lugar onde ele está, que é a própria carruagem. Antigamente a gente via aquelas estruturas de madeira. A gente tem um cocheiro segurando as rédeas e a gente tem um cavalo. A gente tem pelo menos 4 estruturas que são indispensáveis para o bom funcionamento. Esse cavalo, ele representa as emoções.
Para onde vai as emoções, elas levam a gente com ela. Então a gente está sentindo alguma coisa, vai, a pessoa está com raiva, age, tá chateada, age. Então geralmente o cavalo move tudo, como as emoções movem tudo. E aí entra o papel do cocheiro, que representa a nossa mente, em controlar essas emoções para não nos levar para o buraco. Dentro dessa carruagem, a carruagem representa o nosso corpo. Dentro dela tem o nosso ser, a nossa realidade, o melhor de nós mesmos. Ele que sabe para onde essa carruagem deve ir. Mas muitas vezes não é por aí que esse cocheiro, representando a mente, vai levar. Então essas estruturas são intrínsecas à nossa existência. Todos nós temos elas, mas muitas vezes elas estão mal conectadas. O cavalo às vezes está meio fraquinho, não está comendo direito. O cocheiro está ali no mundo da lua. A carruagem não está em péssimo estado, pode quebrar a qualquer momento, precisa apertar os parafusos. Então a ideia é que a solarização ou a estruturação desses veículos tem a ver com deixar eles aptos, né, para seguir o caminho que eles querem. E por outro lado, eles têm que estar bem ligados. E a ligação deles está relacionada com outro aspecto, com a eliminação do ego. Porque é justamente o ego que atrapalha a ligação do ser com a mente, da mente com as emoções. Porque entra um aspecto da nossa natureza inferior. Então a gente precisa das duas coisas, da morte do ego, da dissolução desses maus hábitos, vícios, emoções negativas, que é gradativo, conforme a pessoa aplica as técnicas que a gente vem estudando, e ela precisa dessa estrutura com bom funcionamento, para que ela possa levar, que é o segundo fator, que é o nascer, que é o que a gente vai aprofundar na semana que vem. Pessoal, vamos fazer a nossa prática. Espero que tenham gostado das reflexões até aqui. Procurem uma posição confortável, sentado, deitado, em lótus, semilótus, do jeito que vocês quiserem. O importante é que vocês consigam relaxar, que você, nesse momento, tenha o seu momento de integração consigo mesmo. Então, nessa posição confortável, com os olhos fechados, com o corpo já esperando, né, para essa prática de relaxamento e meditação, vamos iniciar a nossa prática. Primeiro, iremos relaxar. Inale profundamente, ao mesmo tempo em que você sente seus músculos se relaxando as plantas dos seus pés, que esse pé vá relaxando cada vez mais. Cada exalação lenta e profunda, imagine agora a perna se relaxando, de baixo para cima, a coxa se relaxando. Vamos sentindo que essas pernas vão se distensionando. Vamos percebendo agora, com uma inalação bem profunda, como os músculos do abdômen se relaxam, como os músculos das nossas costas se relaxam. Nessa inalação mais profunda, os nossos ombros se relaxam, assim como os nossos braços, as nossas mãos. Enquanto esse corpo permanece imóvel, enquanto esses olhos permanecem fechados, e a inalação e a exalação profundas nos acompanham, imaginemos que o nosso pescoço se relaxa, que os músculos da face se relaxam. E agora estamos prontos para a nossa meditação. Sentimos o corpo físico, essa estrutura de carne e osso, tomando consciência dela, afirmamos mentalmente: eu não sou o físico. Vamos percebendo que mais além do físico existe uma vitalidade,
Alguns falam como energia. A gente sente nosso coração batendo, as funções autonômicas desse corpo, respiração, frequência cardíaca. Vamos percebendo essa vitalidade e afirmamos: eu não sou vital. Vamos percebendo agora as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vamos fazendo consciência do que estamos sentindo nesse momento. E afirmamos: não sou vital, mas também não sou o corpo das emoções. Vamos percebendo agora as lembranças, a memória, o que está aparecendo na tela da nossa mente. E afirmamos com segurança: não sou corpo mental. E mais além do corpo, dos afetos e da mente, encontramos uma vontade virtuosa de despertar consciência, de expressar a nossa melhor versão, que nos motiva, que nos dá um brilho único na nossa vida. Essa vontade de ajudar o próximo, essa vontade que é a nossa melhor versão, onde o ego não se manifesta daqui em diante, nós afirmamos: não sou essa vontade. Percebemos agora a nossa consciência, a nossa atenção, que como um facho de luz está onde nós a colocamos. Onde nós colocamos a atenção, ali está a nossa consciência, que tem uma característica única de permitir que a gente se localize em um determinado momento. Afirmamos então: não sou a consciência. Encontramos agora o nosso ser, alguns chamam de espírito, nossa realidade, com um tremendo estado de inspiração. Encontramos a nós mesmos. Entendemos que esse estado superior é o que nós vamos alcançar de momento a momento com a autorrealização. E assim afirmamos: eu sou o íntimo, eu sou o íntimo, eu sou o íntimo. Seguimos a prática o tempo que desejarmos. Porém, ao final, voltamos sem movimentos bruscos, lentamente, mas por enquanto, desfrute ao máximo que conseguir. Meditar é compensar. Seguimos essa prática. Muito obrigado e até a próxima atividade.